Das minhas lágrimas de amor crio um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Olá, esse é o podcast Cartas de Rio e Lisboa, 1807 a 1822, um projeto feito com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Quem vem acompanhando a série já sabe como funciona e quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e sugiro que comece pelo primeiro episódio e venha seguindo para acompanhar melhor a nossa história. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1811. Querido irmão Augusto, não tenho ânimo de escrever nada. O faço pela obrigação do dever e do amor, apenas no intuito de informar dos acontecimentos e prestar contas do seu filho que está sob minha guarda. Tratei aqui do sepultamento do filho que jamais cheguei a ver, pois me foi entregue em caixa fechada e selada. A casa está de luto com todos, inclusive os negros, em trajes apropriados. Contratei um tutor para preparar Afonso para o ingresso na Real Academia no início do ano que vem. O menino é esforçado e dedicado aos estudos. Também tem ajudado muito em aplacar o sofrimento da tia, e se não fosse a tragédia que vivemos, poderia estar muito feliz. No momento, é o que há para informar. Com pesar, José Joaquim. Lisboa, 18 de outubro de 1811. Querido irmão José, a notícia recebida nos dilacerou os corações. Estamos aqui sentindo muito e encomendamos uma missa para o Francisco. Caetana está inconsolável, pois a viagem de Afonsinho, por si só, já havia sido um golpe. Mas a morte do pequenino tornou tudo ainda mais grave. Estamos aos poucos voltando à vida normal, embora a guerra não tenha realmente acabado. Agora são os exércitos britânicos e portugueses que perseguem as tropas de Napoleão, mas isso se dá na Espanha. Lisboa goza de relativa paz e esperamos que continue assim. Nossos sinceros sentimentos. Augusto. Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1811. Querido irmão Augusto, já se vão 2 meses da chegada de Constância e o que eu imaginava ser uma dádiva vem se mostrando um suplício. Ela está fechada em luto e pouco fala. Fica muito sozinha. Recusa companhia e auxílio, tanto de Angelina quanto de Alvinha, sendo Afonsinho o único que lhe consegue algumas palavras. Embora ela não diga nada, sei que me culpa da tragédia. E de fato tem razão. Não fosse a minha vinda e a insistência em ter sua presença, ela não teria empreendido viagem tão perigosa para uma criança. Toda a luz radiante que existia nessa casa foi agora substituída por dor e escuridão. Fico muito tempo fora, a trabalho, mas me pego quase diariamente evitando o retorno, prolongando o expediente desnecessariamente, apenas para não enfrentar essa tristeza. Evito contato até com Alvinha, que tanta alegria me dava, pois não me permito ficar feliz perto de Constância. Quanto a Afonsinho, ele está bem na medida do possível. O professor dele me reporta seu progresso e creio que não terá dificuldades na academia. É um rapaz bom e estudioso. A única coisa que o assusta são as chuvas, que algumas vezes caem por aqui e são muito violentas. A quantidade de água que cai em poucas horas é enorme. E a cidade aqui é uma porção de terra plana, espremida entre morros, mar e pântanos, de modo que não é incomum que as ruas virem rios. Além disso, a quantidade de raios e trovões é coisa que não existe na Europa. Mesmo homens feitos, viajados, se horrorizam com o barulho estrondoso e a quantidade de raios que atingem o chão e torres de igreja. São 2 tipos de trovada. Uma parece um chicote rasgando o céu e rugindo, terminando em estrondo forte.
e o outro como um ribombar de um imenso canhão. Não deixe de nos escrever. E se puder, venham. A presença de vocês nos confortaria muito. José Joaquim. Lisboa, 12 de dezembro de 1811. Querido Zeca, Caetana e eu conversamos sobre uma eventual ida para o Brasil, mas achamos que não é o momento. Somos úteis aqui e eu continuo como fornecedor civil de grãos para o Exército. Tenho a impressão que, após a guerra terminar, muita coisa terá que ser reerguida e isso vai aumentar o comércio de grãos. Várias coisas podem acontecer. A volta de Sua Alteza Real, a retomada de relações com a Espanha, ou mesmo nada disso, mas a necessidade pura e simples de alimentos e de alguém que possa comprar, estocar e vender. Vamos nos manter por aqui e tentar ampliar os negócios. Espero que estejam todos gozando de boa saúde e que Constância esteja melhor. Caetana pede a Afonsinho que se proteja dessas tempestades e lhe envia a oração a Santa Bárbara. De mim lhe recomendo que se atenha aos estudos e dê ouvidos ao tio, como se fosse eu que lhe falasse. Com carinho de seu irmão Augusto. Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1812. Querido irmão Augusto, com grande orgulho, informo que meu sobrinho e seu filho, Carlos Afonso do Vale Silva, é oficialmente estudante de engenharia da Real Academia Militar no Largo de São Francisco. Finalmente consegui ver em Constância um sorriso. Tudo graças a essa conquista de Afonsinho, que tenho certeza ainda nos trará muito orgulho. Fui com ele comprar o material necessário para desenho, cálculo e demais necessidades de estudo. Será um grande engenheiro de pontes e calçadas, que é o nome da especialidade em que ele pretende se formar. Se ficar no Brasil, trabalho não lhe faltará, pois aqui o que mais se necessita é de calçamento em ruas, pontes, aterros e avenidas. Quem sabe essas novidades animam Constância para que volte a viver? Agora apenas dorme, reza e não sai de casa. Um grande abraço do seu irmão, Zeca. Lisboa, 15 de março de 1812. Querido Zeca, que boas notícias você me deu! Espero que Afonso aproveite essa oportunidade única. Não sei se conseguiria isso com os custos por aqui. Vendi a quintinha de Mafra para ter um capital para investimentos. Com isso, consigo me adiantar e garantir alguns contratos antes da colheita. Como os preços andam subindo, é bom travar logo algum valor. Eu fiz negócio com o pessoal dos Estados Unidos, comprando a colheita futura de aveia a 30 por saca. Preço entregue em Lisboa. Fiz algumas compras por aqui também, de modo que se os preços não andarem a meu favor, não terei espaço onde guardar tudo. Mas tenho fé que tudo vai dar certo, pois creio que os preços vão sempre subir, já que não há alimentos. Eu não tenho ganância. Para mim basta um pequeno lucro que dê para repor estoques e para sobreviver por aqui. Faço mais por ter visto a fome de perto e querer que isso não se repita. Recebi também carta de Afonsinho, contando sobre a rotina dele e a felicidade de estar estudando, apesar da saudade que sente e que sentimos. Para Caetana, principalmente, tem sido um período bastante solitário e a carta do filho foi um alento. Quanto à Constância, creio que convém não a pressionar. Todos sofremos com os últimos acontecimentos, mas a perda de um filho pequeno é golpe que mesmo uma mulher forte como ela precisa de tempo para se recuperar. Deixa a coitada viver o luto.
Se a coisa se prolongar demais, você intervém. Mas acho que 1 ano é bastante aceitável. Saudades do seu irmão, Augusto. Rio de Janeiro, 12 de maio de 1812. Querido Augusto, fico feliz em saber que as coisas estão voltando para os trilhos por aí. Por aqui, Constância vem aos poucos começando a fazer as coisas e já pôs os pés para fora de casa, fazendo um passeio com Afonsinho, que a levou até o Largo de São Francisco, para mostrar o prédio novo onde a escola está instalada. Alvinha que ficou um pouco enciumada, pois não foi chamada e está acostumada a fazer esse tipo de passeio, como se fosse da família. Fui eu que acabei estragando a menina, que confunde a boa situação que tem aqui com laços familiares. Ora, por mais que eu tenha afeto pela menina, não é a mesma coisa que a família de sangue. Nunca castiguei nem Alvinha, nem Angelina, porque nunca precisei. Aliás, nunca castiguei nenhum negro na minha casa. Não sou grosseiro e todos aqui são bons e bem escolhidos. Mas é sempre preciso dar limites. Não se pode confundir bom tratamento com frouxidão, senão tudo vira uma bagunça. Nisso tenho que agradecer por Angelina estar sempre aqui comigo. O único que levou uns bolos de palmatória nesta casa foi o Alípio, mas foi a própria Angelina que castigou, pois a ela cabe a incumbência de organizar o solar. O rapaz parece que começou no vício da cachaça, que aqui é uma verdadeira praga, mas a boa Angelina felizmente o corrigiu. Tenho certeza que os seus negócios darão certo e entendo que está fazendo o que faz por amor e vocação de fornecer alimento ao povo, pois você sabe bem que, se quiser vir para cá, as portas estarão sempre abertas. Mande lembranças a Caetano. José Joaquim. Lisboa, 15 de julho de 1812. Querido irmão José, como você deve saber, as coisas não andam bem para os açorianos. Além dos vulcões, terremotos e tempestades, os pobres ilhéus sofreram no passado uma epidemia de varíola e muitos morreram. Para completar a tragédia, a colheita foi péssima e não há alimentos. Mas a desgraça de uns é a fortuna do outro. Os contratos que comprei por 30, já vendi por 120. E tudo isso sem ser ganancioso, pois no mercado me pagariam ainda mais. A minha grande vantagem foi que meus contratos eram de cargas vindas da América e há tempo de serem desviadas para os Açores. Os americanos fizeram viagem mais curta, os açorianos receberam mais rápido e eu recebi antecipadamente. Mas não quero mais fazer negócios com contratos. Vou montar alguns silos por aqui, porque se o que aconteceu nos Açores tivesse acontecido na América, eu e os açorianos teríamos que comer contratos. É muito bom ganhar dinheiro sem ter que mover um grão. Mas não foi isso que eu pretendia. Ninguém come contratos. Abraços do seu irmão Augusto. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1812. Querido Augusto, muita felicidade me trouxe sua carta me informando do sucesso financeiro da sua negociação e, mais ainda, da ajuda providencial aos irmãos açorianos. Também me trouxe contentamento por esclarecer um mistério que vinha notando aqui no Rio de Janeiro, que é a chegada interminável de açorianos. Como você bem sabe, está entre as minhas atribuições o controle de entrada e saída de passageiros no Porto do Rio, e tenho notado desde o ano passado um afluxo enorme de açorianos. São famílias inteiras, pais, mães, filhos, que ficam umas poucas em Salvador, quase nenhuma por aqui, e a maioria vai para o sul, onde o nosso príncipe doa terras para a ocupação destes súditos. Não é vida fácil, pois é terra isolada, mas, considerando as agruras que se passam nos Açores, é compreensível que venham tantos para cá.
Por mim, muito me agrada e quero que venham todos, pois faltam brancos por aqui e, pelo tamanho do lugar, nunca conseguiremos preencher essa terra de portugueses. Aqui, em outro dia, eu andava na rua direita e imaginei como seria se não houvessem os negros na rua. Pois, para minha surpresa, nesse exercício de imaginação, percebi que não sobra quase ninguém. Esse, para mim, é o maior problema daqui. O Rio de Janeiro tem tudo para ser um lugar como qualquer outro da Europa. Só precisa clarear sua população. Por aqui vai tudo bem. Exceto por Alvinha, que tem sentido um pouco o afastamento. Mas não sei o que fazer, pois se agrado a pequena, desagrado Constância. Vou ver aqui como resolvo isso. Como se diz aqui, para tudo há um jeitinho. Do seu irmão José Joaquim. Lisboa, 16 de dezembro de 1812. Querido Zeca, estou quase terminando a construção dos silos e muitos por aqui estão a fazer chacota da minha decisão. De fato, seria muito mais lucrativo especular com os contratos, bastando algumas gavetas para movimentar toneladas de grãos. Mas, como eu já disse, a guerra me ensinou que só o que tem valor é água e comida. Estou decidido a perder dinheiro nisso, mas não vou negociar com papéis. Meus estoques serão físicos. Por aqui só se fala do Beresford. Lembra dele? O general inglês logo abaixo do Wellesley. O careca, pois o Beresford foi ferido no peito agora em julho, numa batalha em Salamanca, e está aqui em Lisboa no morre não morre. O Beresford trata-se de figura bem estranha. É meio zarolho porque já levou um tiro no olho e usa um de vidro. Parece sempre estar olhando para dois lugares ao mesmo tempo. Um olho no gato, outro na sardinha. É um militar, mas também é um sujeito politicamente astuto. Vamos ver se morre ou não. De saúde vamos bem e recebi carta de Afonsinho recentemente. Parece bem satisfeito com a vida que leva aí e não reclama de nada, exceto de moscas, mosquitos e de calor. Mande assim que puder notícias suas. Saudades do seu irmão Augusto. Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1813. Querido Augusto, recebi sua carta e fiquei feliz em saber que seu projeto está encaminhado e seguindo bem. Não dê ouvidos a essa gente faladora que só faz criticar. Sua motivação é nobre e, se não for recompensada com lucro, será recompensada pelo divino. Deus está vendo o que você faz em benefício dos famintos. Por aqui, estou administrando o conflito que existe entre Constância e Angelina. Acontece que Constância, agora mais animada, resolveu tomar a frente de questões da administração do solar e, com isso, termina sempre desautorizando Angelina, a quem cabia essa função. Isso me gera problemas até mesmo com Alvinha, pois a menina compreensivelmente toma partido da mãe. E se antes era um doce comigo, agora está amarga, respondona. E mesmo quando a castigo, leva umas palmadas, não parece se importar muito. Vontade não me falta de dar-lhe umas vergastadas daquelas de cortar a pele, mas não sou bruto, nem selvagem. Ainda mais por lhe expor o torso nu, pois Alvinha já tem curvas de mulher. Por isso, dou-lhe uns bolos com a palmatória ou uma bufetada com a mão aberta no rosto. Não me orgulho disso. E à exceção desses momentos, a menina é sempre minha amiga e muito afetuosa. E eu também sou. Tenho afeição a ela. É apenas quando ocorre alguma contrariedade com Constância que a Alvinha fica hostil. Já a Angelina, por ser uma escrava mais experiente, ter passado por muitas coisas, inclusive na mão daquele maldito minhoto,
Sabe administrar melhor as contrariedades. O fato é que realmente não sei o que fazer. Não posso me livrar das duas. Mas estou cansado de chegar em casa e não ter paz. De resto, estamos todos bem e eu sofrendo com o calor do Rio de Janeiro. Um abraço do seu irmão José Joaquim. Lisboa, 2 de abril de 1813. Querido Zeca, fico feliz que todos estejam bem de saúde, mas confesso que estou preocupado com a situação que você me narra dentro de sua casa. Não acho que isso esteja tomando bom rumo e penso ser urgente que você se livre dessas negras, principalmente a mais jovem, pois a afeição que você me narra não pode conduzir a coisa boa. Encaminhe imediatamente a jovem a um convento sob pena de cometer um pecado irremediável. Se afaste você da mãe da menina e deixe que Constância a submeta à nova rotina. Eu tenho certeza que em breve elas se acertarão, mas caso seja necessário, apoie sua esposa. Esta é a única solução cristã. Reforço. Afaste-se da jovem. Não a castigue mais, nem sequer se aproxime. Escute esse seu irmão que só lhe quer bem. Por aqui estamos todos com boa saúde, inclusive o zarolho Beresford, que se recuperou completamente e foi nomeado pelo príncipe como Marquês de Campo Maior. Não subestime minhas preocupações, nem o risco que corre. Faça exatamente o que recomendo e siga a voz da experiência. Esses problemas destroem uma família e uma reputação. Rezarei a São José, protetor das famílias, e santo de teu nome, para que ilumine teu proceder. Saudações do irmão Augusto. Esse episódio tem um assunto muito desagradável, uma mancha de crueldade na história do Brasil e de Portugal, que não é a única mancha, mas é muito grave. E nós não podemos fingir que ela não existiu. Eu estou falando da escravidão. Nesse episódio, a gente vê muitas coisas relacionadas à escravidão no Brasil. Uma coisa terrível que deixou um monte de sequelas no nosso país, mas que era uma realidade presente no cotidiano de 1808 a 1822. E mesmo em outros países, era aceita. Então, é preciso lembrar que a escravidão só desapareceu nos Estados Unidos em 1865. Essa naturalidade com que nossos personagens falam sobre povos escravizados é um pouco assustadora, mas é a realidade de uma época. E o Zeca está inserido em seu tempo. Um aspecto que é interessante observar é que o próprio Zeca observa que no Rio de Janeiro, se você tirasse os negros, não sobrava quase ninguém. Era uma população praticamente formada por negros. Gente que foi trazida à força, sequestrada de seus lugares de origem. Outra questão que vale destaque é a relação cínica que existia na escravidão, que é essa relação em que o Zeca fala que eu tenho afeto pela menina, mas eu tenho vontade de castigá-la. Então, era um discurso que, ao mesmo tempo, simulava, ou sei lá se tinha realmente algum afeto, mas que também era absurdamente cruel e inaceitável, vamos combinar, né? Completamente inaceitável nos dias de hoje. Outra justificativa que existia era a questão da economia, que é completamente absurda. A gente tem que observar isso também. Diziam que sem a escravidão o país quebraria, a economia quebraria e o país não tinha como funcionar. Ora, então que quebre, né? Mas, na época, isso era um argumento
era considerado válido. Então, tudo era desculpa para justificar o injustificável, para desumanizar essas pessoas que sofreram tanto e que a gente vai ter uma dívida eterna, né? Então, vale uma reflexão muito interessante para a gente aqui. Nós temos a obrigação de identificar hoje, no presente, os discursos que serão considerados absurdos amanhã, no futuro. Porque é isso que nós estamos vendo. Tudo era justificado, tudo era aceito, tudo estava lá presente nesse cotidiano. E aí? E nós? O que nós vamos olhar no futuro, olhar para trás e dizer: isso é inaceitável, como é que a gente tolerava isso? É isso. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos, clicar no sininho e continuar acompanhando a história nos próximos episódios. Esta paixão